Fala galera, tudo bom? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as funções orgânicas nitrogenadas. É verdade que vai existir ali uma ou outra função que não é nitrogenada, mas especialmente falaremos das funções nitrogenadas. A primeira das funções nitrogenadas que você tem que conhecer são as aminas. As aminas têm origem a partir da amônia, o NH3, onde se você substituir um átomo de hidrogênio por uma cadeia carbônica, você vai obter os compostos amínicos. Então, se você pegar aqui, substituindo um átomo de hidrogênio da amônia por uma cadeia carbônica, você vai ter uma amina primária, dois átomos de hidrogênio por duas cadeias carbônicas, uma amina secundária, e todos os átomos de hidrogênio por uma cadeia carbônica, uma amina terciária. É importante frisar, pessoal, que as aminas, elas são também chamadas de bases nitrogenadas, tá certo? Você já deve ter ouvido falar desse termo, principalmente lá nas aulas de biologia. Então, são bases nitrogenadas. Aí, mas por que disso? Porque a amônia tem característica básica. E por que a amônia tem característica básica? O nitrogênio é da família 5A, a amônia apresenta uma estrutura piramidal e ela apresenta um par eletrônico livre, tá certo? Acontece que esse par eletrônico livre, ele serve para capturar prótons, H+. O átomo de hidrogênio ele tem um próton e um elétron. Quando ele perde um elétron, isso é, libera-se o H+, ele é só um próton. E acontece que a partir desse momento ele precisa de dois elétrons para se neutralizar. E o nitrogênio tem dois elétrons para compartilhar de forma coordenada, isso é, formando uma ligação coordenada, antigamente chamada de ligação dativa, tá certo? Então, ali você vai ter a formação da ligação coordenada, a estrutura da amônia, e essa estrutura inteira passa a ter a carga positiva após esse momento que a amônia retira o H+ do meio. Então veja, o H+ é ácido. Se ela está retirando o H+ do meio, ela é uma base. Mas ela não tem OH-. Não tem, ela não é uma base de Arrhenius. Ela é uma base de Bronsted-Lowry ou uma base de Lewis, que são outras teorias de ácido e base, tá certo? O grande lance que é por conta desse par eletrônico. E isso daí tem que ficar muito claro, porque as aminas, elas carregam essa característica. As aminas são as bases nitrogenadas que nós temos, inclusive na formação de nosso DNA. Beleza? Então, guarda isso no seu coração, tatua isso daqui no seu DNA, porque vai ser importante. Vamos lá, uma das coisas mais importantes que você tem que saber das aminas é como nomear as aminas. Mas para nomear as aminas, pessoal, a gente vai diferenciar dois grupos. Aminas primárias de aminas secundárias e ou terciárias, tá certo? Então vamos começar com aminas primárias. Como é que a gente nomeia uma amina primária? Estou começando com esse primeiro exemplo aqui, já estou grifando a cadeia principal da amina e a gente já vai começar dando o nome para essa amina aqui, tudo bem? Então, olha, são quantos carbonos? São 2. Então, et. Tipo de ligação? Simples, an. E aí você termina com amina. Etanamina, tá certo? Até aí, tranquilo. Agora a gente vai pegar duas aminas aqui, que são aminas secundárias, tá? Então, como é que vai ficar essa situação, pessoal? Na amina secundária aqui, a gente vai ter uma parte da cadeia de um lado e outra parte da cadeia do outro lado, certo? Então, a gente vai ter que saber diferenciar essas duas partes. A primeira parte da cadeia, a gente vai dar um nome, vai começar pela primeira parte, a menor parte, tá? E aí a gente vai dizer que ela está ligada no nitrogênio, Então, qual é a posição dessa cadeia que eu vou descrever agora? A posição dela é ligada ao nitrogênio. N, espacinho. Qual é a quantidade de carbono? 1 metil. É como se fosse uma ramificação. Então, o metil está ligado ao nitrogênio. E continuando,
temos lá, ó, 2 carbonos. Etanamina. Tá bom? Então, N-metiletanamina. E o próximo? Ó, novamente, hein? Menor parte, maior parte, que é o benzeno aqui, tá bom? Então vamos escrever o nome desse cara aqui. Como é que fica? Ó, ligado ao átomo de nitrogênio, nós temos um metil, benzenamina. Tá bom? Então é dessa maneira que você tem que dar o nome para compostos que sejam aí do tipo amina secundária ou terciária. Ah, Ivan, mas e se fosse uma terciária? A mesma coisa, meu cara, é a mesma coisa. Só que você vai ter 2 caras sendo tratados como ramificações. Os 2 menores serão tratados como ramificações e tem que ser colocado em ordem alfabética. Sempre trazendo à frente o N, a posição no átomo de nitrogênio. Certo? Vamos lá, e aminas mais complexas? Como é que fica aminas mais complexas? Meu camarada, aqui o negócio fica mais estranho, porque agora você vai chamar o grupamento amino como uma ramificação. O negócio fica tão estranho que a gente chama ele de ramificação. Puxa vida, então como é que fica isso? Vamos pegar esse primeiro composto aqui. Olha, eu tenho um benzeno e na posição para eu tenho 2 aminos. Então eu tenho o para diamino benzeno. Estou tratando a amina como uma ramificação, chamada amino. Vamos selecionar agora a cadeia principal daquele cara lá de baixo. Então vamos pegar como cadeia principal isso daqui, ó. Todo o resto é ramificação. Então eu tenho aqui um fenil, metil e amino. Nós vamos começar contando a partir da extremidade mais próxima do amino. Então como é que vai ficar? Ó, vamos lá. Vai ficar 2 amino, sempre ordem alfabética, hein? 2 amino, 4 fenil, 2, 3 dimetil, 6 carbonos agora, ó, hexano. Então é o 2 amino, 4 fenil, 2, 3 dimetil, hexano é o nome desse composto, porque temos uma amina aí complexa, uma estrutura mais complexa, tá bom? Eu vou apagar o nome aqui desse composto que a gente acabou de escrever, porque agora eu vou explicar um pouquinho para você sobre aminoácido, né? Então, se você falou amina, base nitrogenada, e de repente você falou, opa, aminoácido, a gente tem que parar e discutir um pouquinho sobre este tal desse aminoácido. O que é um aminoácido? Bem, como eu já disse, tem um ácido carboxílico na brincadeira. Aí você vai ter o carbono, e você pode ter ainda outro carbono e sequências de carbonos. Esse primeiro carbono aqui é o chamado alfa, esse daqui é o beta, tá certo? Então, se o grupo amino estiver no primeiro carbono, ele é um alfa-aminoácido. Se ele estiver no segundo carbono, ele é um beta-aminoácido, tá bom? Lá nas aulas de biologia, garanto que você já ouviu falar do alfa-aminoácido, né? Então, é esse camarada aqui. Então, vou colocar aqui, ó, CH3. Vou apagar essa parte e colocar aqui mais um hidrogênio. Então, o que a gente tem que chamar a atenção aqui, que é extremamente interessante e intrigante? A gente tem um grupo ácido e tem também um grupo básico. Ah, Ivan, então se eu tenho um grupo ácido e um grupo básico, a minha molécula é neutra. Não, não é neutra. A sua molécula não é neutra. A sua molécula é anfótera. Anfótera. Isso é, ela pode se comportar como ácida
ou como básica, dependendo do meio. Então, esta região aqui, ó, é básica, enquanto que esta daqui é ácida. Aí, Ivan, mas tendo um ácido e uma base juntos, eles não podem reagir entre eles? Lógico que pode. Lógico que pode. E isso ocorre com mais frequência do que você imagina. Este hidrogênio aqui, ó, é ionizado e é capturado pela parte básica. Então ele sai como H+, e vem parar aqui, ó, transformando o NH2 em NH3 positivo, tá certo? Com isso, com essa história dele se transformar em NH3 positivo, nós vamos ter então uma estrutura que chama-se uma estrutura neutra propriamente, né? E ela tem um nome bonitinho que é zwitterion. Eu vou apagar o nome do composto que a gente escreveu ali anteriormente, o paradiamino benzeno, você já deve ter anotado, e aí eu vou escrever a estrutura desse nosso aminoácido que reagiu com si mesmo, isso é, gerou uma autoneutralização, tá bom? Então aqui tem um hidrogênio, aqui tem o C dupla O, aqui ó, já ionizou, ó, O negativo. Lá embaixo ó, um NH3 positivo. Agora essa estrutura aqui é neutra. Essa é uma estrutura neutra, que a gente chama de zwitterion. Muito comum em provas onde o pessoal está prestando para medicina, tá certo? O zwitterion é a estrutura neutra do aminoácido. Feito? Então, o aminoácido é uma molécula que contém duas funções orgânicas, o ácido carboxílico e a amina. O ácido carboxílico contém características ácidas, a amina tem características básicas, e ela não é uma molécula neutra, ela é uma molécula anfótera. Acontece que ela reage com ela mesma, gerando uma reação então de ácido e base, e gerando então uma molécula neutra, chamada zwitterion. Beleza, galera? Então, segue o baile. A segunda função orgânica que nós temos de nitrogênio são as amidas. Nossa, Ivan, mas o nome é bem parecido mesmo, meu camarada, mas é diferente, são moléculas bem diferentes, tá? Então, se você pegar aqui, ó, as amidas, elas são derivadas também de uma amônia, mas em conjunção com ácido carboxílico. Então, eu tenho uma carbonila com o grupo amino. Isso gera a amida. E a amida pode ser primária, secundária e terciária, exatamente como a amina. Bora ver como é que dá o nome para isso. Como é que a gente vai dar nome para as amidas? Olha, o nome das amidas primárias nada mais é do que o prefixo, o infixo e termina com amida. Então, vamos começar por ela, por esse cara aqui em cima na esquerda. Ó, uma amida primária. Vamos começar dando nome para ela. Olha, temos dois carbonos, então é etan, ligação simples, né? Etanamida. Tá bom? Vamos pegar aqui a de baixo. Cadeia principal. Vai ter que numerar a cadeia, porque tem ramificação. Ó, carbono 1, 2, 3, 4. Lá no carbono 3 tem uma ramificação. Então vamos começar dando o nome da ramificação. Ó, é o 3-metil propanada, né? Butanamida. Tá bom? E o próximo? Olha, galera, o próximo, a gente tem aqui, ó, como cadeia principal esse carbono. Todo esse grupo aqui, ó, é uma ramificação, tá certo? Então, como é que a gente vai dar um nome para ele? Vamos lá, ó. Ficou a fenil, que é o benzeno como ramificação, metanamida. Tá bom? Agora, aqui no quarto exemplo nosso, nós temos uma amida secundária, galera. Então, repara que eu tenho uma parte que veio do ácido, certo? E uma partezinha que veio junto da amina, na hora que formou essa amida.
Como é que a gente vai dar um nome para isso? É a menor cadeia primeiro, como se fosse uma ramificação, e a maior amida. Então fica, galera, ó, N-metil, porque eu estou dizendo que essa ramificação é uma ramificação conectada à amida, o nitrogênio da amida. Na verdade, não é uma ramificação em si, ela faz parte da cadeia principal, tá? Então, N-metil etanamida. Se não ficou claro para você, a cadeia principal, galera, olha, a cadeia principal é essa daqui, hein? Isso é a cadeia principal, tá bom? Só que, como a gente está lidando com nomes, essa parte primeiro, que é a menorzinha, essa parte depois, que é a maior. Feito? Então ficou N-metil-etanamida. Terceira função orgânica com nitrogênio são as nitrilas. E as nitrilas são derivadas do ácido cianídrico, ou cianeto de hidrogênio, que também é um composto inorgânico, tá? É uma região cinza aí do pensamento da área da química, onde ela pode se comportar tanto como orgânica como inorgânica, tá certo? Bem, como é que fica o nome? É a cadeia carbônica do hidrocarboneto, nitrila, vai terminar com nitrila. Então, se a gente pegar lá, não é muito comum, mas eu coloquei em questão para a gente pensar, isso daqui seria o cianeto de hidrogênio, ou ácido cianídrico. Mas se a gente tiver num meio orgânico, como é que ele vai se chamar? Ele vai se chamar, olha, metanonitrila. Você vai tratar como se ele fosse um hidrocarboneto. E termina com nitrila. Ó, segundo composto da série. 2 carbonos, ligação simples entre eles, então é o etano. E aí adiciona nitrila. Tá certo? Próximo composto da série, ó, 3 carbonos, só ligação simples, então é o propano, nitrila. Agora, tem um detalhe importantíssimo, mas importantíssimo mesmo. Eu não coloquei aqui, mas que você poderia pensar que é a seguinte situação. Ivan, se eu estiver fazendo vestibular e eu encontrar isso daqui, ó, um CH3N tripla C. Veja, mudou a ordem, certo? Isso daqui, esta função que está aparecendo aqui, ó, que é o inverso da nitrila, o inverso, ela se chama isonitrila. E vale as mesmas regras, galera. Você vai dar a mesma regra, só que você vai terminar com isonitrila, então ele seria o etanoisonitrila, ou se você preferir, só o metanoisonitrila, tá certo? É uma outra função, não é tão comum, mas vai que aparece. Outra função importantíssima, e essa daqui é muito importante porque gera explosivos, é o nitrocomposto. Os compostos que são derivados de nitrocompostos são compostos que derivam do ácido nítrico. Então eles vão sofrer reações de substituição e que vão colocar um nitro dentro do composto. Daí nitrocomposto, e eles são altamente explosivos, tá certo? O ácido nítrico, se você não lembra, é este camarada aqui, ó. Tá? Quando você faz a reação orgânica, você quebra a ligação aqui, liberando o OH e adicionando o nitro dentro do composto orgânico. Beleza? Vamos dar nome para o composto em questão. O primeiro composto aqui, ó, você vai tratar como se fosse um hidrocarboneto. E antes do nome você vai colocar nitro. Então esse daqui, ó, é o nitro. Opa, foi em vermelho. Nitro metano. Certo? Vamos para o próximo aqui embaixo. Selecionou a cadeia principal. Essa cadeia aqui, ó, o nitro, está no carbono 2. Então você vai colocar o nome dele. Fica 2 nitro.
Aí quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. Pentano. Tá certo? E esta cadeia carbônica aqui, Ivan? Olha só que belezura. Nós temos aqui um metil combinado com benzeno. E metilbenzeno, nós já sabemos que se chama tolueno. Certo? Então essa parada chama-se tolueno. Então, como a gente fixou tolueno, significa que este carbono é o carbono 1. Então aqui está o 2, 3, 4, 5 e 6. Então isso quer dizer que nós temos no 2, no 4, no 6, vou apagar o tolueno, depois eu escrevo o tolueno de novo, 2, 4, 6, 3, hein? Então tri, nitro, tolueno. Certo? E isso não é nada mais, nada menos do que o TNT. Principal explosivo que nós temos aí. Tá bom? Então, TNT significa isso. É o 2,4,6 trinitrotolueno, um grande explosivo. Haletos orgânicos, senhoras e senhores. Haletos orgânicos, esses daqui não são nitrogenados. Haletos orgânicos são compostos que são obtidos a partir de uma substituição com halogênios, isso é, elementos da família 7A, que nada mais são do que o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, tá? É muito comum em haletos orgânicos você ter cloro, bromo e iodo, tá? Então como é que você vai dar um nome? Olha, primeira coisa, seleciona lá a cadeia principal. Selecionou a cadeia principal. Determina a posição da onde está o haleto, né? Então, aqui nesse caso está no 2, no carbono 2. 2, bromo, propano. E o próximo? Como é que fica o próximo? Selecionou a cadeia principal. Aí gera um problemão, porque e agora, Ivan? Eu conto da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Porque em ambos os casos estaria no 2, 3 ou no 2, 3. Porém, 2 iodo, 3 bromo não é a mesma coisa do que 2 bromo, 3 iodo. E agora? Ordem alfabética, meu caro. Ordem alfabética. E se é por ordem alfabética, o B vem antes do I. Tá certo? O B vem antes do I. Então vamos dar um nome agora em ordem alfabética. Então fica 2 bromo, 3 iodo. O nosso composto em questão tem 4 carbonos, então but, só ligação simples AN, hidrocarboneto O. Então ficou 2 bromo, 3 iodo, butano. Esses daqui foram os materiais que eu utilizei para a aula de hoje, pessoal. E agora bora fazer exercício. Exercícios. A cafeína, ou dando um nome agora químico, puramente químico, 1,37-trimetil-1H purino 2,6 3H7H diona, é usada na medicina como estimulante cardíaco, bem como diurético leve. Em relação à sua estrutura molecular, podemos identificar a presença das seguintes funções orgânicas. Então, bora classificar a função orgânica, galera. E agora, o que nós temos aqui? Olha só, temos um N carbono dupla O. Isso daqui é uma função, tá? Que função que é mesmo? Que função que é isso, meus caros? Isso daqui é uma amida, tá bom? C dupla O, N. Vamos para o próximo. De novo, ó. C dupla O, N, amida. Temos um N sozinho, não tem nenhum átomo de carbono com oxigênio próximo. O que é isso? Amina.
Não é à toa que termina em ina, tá bom? Cafeína, cocaína, dopamina, anfetamina, tem amina. E uma função aqui um pouco diferente, que é quando eu tenho nitrogênio ligado a um carbono com dupla ligação. Isso daqui é o que a gente chama de imina. Tá certo? Então, quais são as funções que nós encontramos neste composto? Olha, amida, amina e imina. Alternativa correta, letra B. Amina, amida e imina. Então vamos lá, ó, galera. Neste exercício aqui, a gripe suína, influenza A, H1N1, foi assunto de destaque nos noticiários de TV em 2009. O fosfato de oseltamivir, comercializado com o nome de Tamiflu, é um medicamento recomendado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, para combater a gripe suína. A estrutura química oseltamivir é representada ou apresentada na figura. Na estrutura química do oseltamivir são encontrados os grupos funcionais orgânicos oxigenados. Então, cuidado. Ele está falando dos grupos funcionais orgânicos oxigenados. Vamos falar de todos, mas na resposta final só valem os oxigenados. Então, a primeira coisa, pessoal, ó, C dupla O, ó. Quem que é esse daqui? Esse daqui é um éster. Tá bom? E o próximo, ó, esse Ozinho aqui no meio de carbonos. Quem que é ele? Éter. E esse C dupla O, N. Isso daqui é uma amida. E esse NH2 aqui, ó, esse NH2 não tem oxigênio, então ele não pode entrar na nossa resposta, mas é uma amina. Tá bom? Só vale os oxigenados. Então estamos falando de amida, de éter e de éster. Alternativa correta, letra D. Fala, galera, então vamos lá, ó, nesse exercício aqui, ó. O É Tudo Louco, né? É Tudo Louco é um anti-inflamatório não hormonal que apresenta propriedades analgésicas e anti-inflamatórias. Sua atuação ocorre inibindo a enzima ciclooxigenase, que é induzida pelo processo inflamatório. Em sua fórmula estrutural, observa-se a presença dos seguintes grupos funcionais. Bora classificar então os grupos funcionais aqui. Pessoal, o primeiro grupo que tem que chamar sua atenção é o COOH. Isso daqui, galera, é o ácido carboxílico. Só que escrito de maneira reduzida, né? Ácido carboxílico. Agora vamos lá. O outro grupo funcional é esse átomo de oxigênio entre átomos de carbono. Estamos falando aqui, ó, do éter. E o terceiro grupo é esse átomo de nitrogênio entre átomos de carbono, só ligações simples, hein? Então não estamos falando de uma imina, e sim de uma amina. Tá bom? Então, temos lá como resposta amina, ácido carboxílico e éter. Alternativa correta, letra D. Nesse exercício aqui, galera, vamos lá, ó. A camada de ozônio do cinturão de Van Allen, que protege a biosfera do efeito nocivo de certas radiações, sofre ataques destrutivos do clorofluorcarbono, usados em aerossóis e refrigeração, por exemplo. Então, são gases que são utilizados, pessoal, na geladeira, no ar-condicionado, nesse tipo de material. E são gases que refrigeram o ar, tá certo? São gases que a gente chama, dentro da área da química, de refrigerantes, tá? Nada a ver com a bebida. Só que quando ocorre um vazamento e esse gás se desprende, ele sobe rapidamente, passa pela nossa camada de ozônio e ao passar ele é atacado por radiações do tipo UVA e UVB, tá bom? Nesse momento ele quebra-se e libera um átomo de cloro com seu próprio elétron, um radical livre. E esse átomo de cloro vai começar a atacar a camada de ozônio, transformando a camada de ozônio em gás oxigênio. Acontece que o gás oxigênio não consegue nos proteger da radiação, e aí a radiação começa a entrar com força dentro do planeta, tá certo? Voltando para o exercício. O mais usado, o freon 12, de fórmula CF2Cl2, pertence à função. Então, primeira coisa,
Vamos montar a estrutura CF2, Cl2. Tá certo? Então, nós estamos falando aqui do dicloro, difluor, metano. Tá? O dicloro, difluor, metano. Tá bom? Então, que função orgânica é essa daqui? Galera, olha, estamos falando de um aleto orgânico. Estamos falando de um aleto orgânico. Alternativa correta, letra C. Último exercício, mas não menos importante, vamos lá. Acerca da substância anterior, acerca da substância anterior, então vamos olhar para a substância. O que nós temos na substância? Temos um ácido carboxílico, temos uma amina e temos um sal de ácido carboxílico. Tudo bem? Sal de ácido carboxílico é uma função neutra. Amina é uma função básica. E ácido carboxílico é uma função ácida. Então, vamos lá. A partir desse momento que a gente já sabe que existem essas três funções e essas três características de funções, vamos ler o exercício. Acerca da substância anterior, denominado glutamato de monossódio, utilizado loucamente na comida, que tem a capacidade de tornar a língua mais sensível aos sabores, fazem as afirmações a seguir. Possui cadeia carbônica ramificada e heterogênea. Tá, pausa. Cadeia carbônica ramificada e heterogênea. Galera, seleciona a cadeia principal. Ó, a cadeia principal é só carboninho, velho. Não tem nada de cadeia carbônica ramificada. Segundo, não tem nenhum átomo que não seja carbono entre os carbonos. Então não tem nada de heterogêneo também. Tá certo? Então, essa primeira afirmação aqui, ó, falsa. Apresenta caráter anfótero. Vixe, Ivan, você falou que tem uma parte que é ácida, tem uma parte que é básica e tem uma parte que é neutra. Sim, mas o importante é a parte ácida e básica. E se ela tem parte ácidas e básicas, ela é anfótera. Tá certo? Isso é, ela pode se comportar como ácido e pode se comportar como base. Depende do meio. Então, verdadeiro. Em sua estrutura, estão presentes as funções ácido carboxílico e amina. Sim. Ah, Ivan, mas também tem um sal de ácido carboxílico. É verdade, mas ele não disse que estão presentes somente. Ele disse estão presentes. Não tem o somente aí no meio. Tá certo? Então, verdadeiro também. Portanto, A2 e A3 são verdadeiras. Alternativa correta, letra C. E é isso aí, galera. Com essa aula a gente viu todas as principais funções. Existem mais funções? Existem. Existem muito mais funções orgânicas, tá? A orgânica é uma área vasta, mas essas são as principais funções que existem aí para você estudar. Um grande abraço, até a próxima aula.